Vamos lá, agora falando sobre clima, né? Estava observando aqui, a palavra clima é empregada com sentido semelhante na seguinte frase. Pessoal, se ele está dizendo a palavra com sentido semelhante, lógico, ele dá uma frase original, você percebe o sentido da frase, o modelo da frase padrão e procura lá embaixo, não tem estresse. Aí você já sabe que nas letras A, B, C, D, E, aquelas que tiverem o mesmo sentido não poderão ser resposta, né? Se você perceber de A a E na leitura, alguma delas que tenha o mesmo sentido da outra, se forem idênticas, você já despacha as duas, porque não tem como, né? Vamos lá, veja aí, acompanhe. Olha só. Questão de número 3, facilzinha também, é questão bem tranquila, bem simples, nada de complicado. É muito mais prático, pode-se usar com qualquer clima, é mais seguro. Olha só. Quando ele coloca essa questão do qualquer clima, né, muito mais prático e tal, você já pode ver aí quando ele cita no texto a questão da bicicleta ergométrica, né? Você viu aí, né? Olha só, vamos lá. Faça como eu, compre a bicicleta ergométrica, é muito mais prático, pode se usar com qualquer clima, é mais seguro. Veja a palavra clima utilizada aqui, né? Você faz quantas vezes por semana? Nenhuma, cadê tempo e por aí vai. Então, qualquer clima, você está, claro, é primavera, verão, outono, inverno, chuva, calor, frio e por aí vai, né? Clima mesmo do ponto de vista geográfico, tá? Vamos lá. Instalou-se um clima de competição entre os candidatos. Note que aqui não é clima nessa acepção geral aqui, né? Aqui é clima, temperatura, tempo mesmo, né? Do ponto de vista do tempo. O tempo que eu estou dizendo, tempo e clima são diferentes, né? Mas aqui clima, pelo menos em relação a chuvoso, nublado, não, instável. Aqui em relação à questão natural mesmo, da natureza, tá? Climatológica. Aqui não. Instalou-se um clima de competição. Aí, clima aqui já está no sentido figurado, né, gente? Já está no sentido de clima, é uma situação, um ambiente de competição entre os candidatos. Aqui a gente já está usando no sentido de ambiente, situação. Percebeu? Faça chuva, faça sol. As mudanças do clima não interferem no humor daquela mulher. Tá bem tranquilo isso aí, né? Ele coloca realmente as mudanças no clima, logicamente. Aqui ele está falando de clima mesmo, temperatura e tudo mais. Certo? Beleza? Ok, galera. Então, ó, faça chuva, faça sol, as mudanças do clima não interferem no humor daquela mulher. Exatamente. Então, chuva e sol está associado a clima mesmo, a questão climatológica, energia, está aí. Vamos lá. Nos filmes americanos, o clima da ação é geralmente de muita aventura entre os personagens. O ambiente da ação, o desenvolvimento da ação, a situação, a circunstância da ação. Está vendo aqui? Então, você tem realmente essa mesma situação, essa mesma característica aqui. Joia? Beleza? Letra D. Os países que se opuseram a ajudar na recuperação do meio ambiente criaram um clima tenso. Uma situação tensa, um ambiente tenso. Da mesma forma, sentido figurado. Saindo do clima de depressão, da circunstância do estado mental de depressão, certo? Mesma coisa, ok? Questão 3, portanto, resposta certa, letra B de abacate. Ok, vamos lá. Virando aqui, próxima página. Questão 4, vamos para a próxima. Vamos lá. No trecho, exames de sangue são como exames de escola. Aos que passam e aos que rodam. Olha só, os que rodam. Veja o sentido. A palavra rodam tem um significado semelhante que a palavra destacada na seguinte frase. E aí? Aos que passam, aos que rodam, ou seja, os que não passam, né? Aqueles que passam e aqueles que teoricamente não passam aí em relação a isso. Tá. Rodar. Enormes pedras rolam montanhas abaixo. Rodar, sinônimo de rolar? Claro que não, né? Não estou rolando na sala de aula, né? Pelo menos nesse contexto como pedra. O carro percorre 100 km, não, percorrer não, circular. Tá claro aqui, não vou nem perder tempo aí para a gente ganhar tempo mesmo dessa prova para outra, logicamente, né? Os que rodam, ou seja, os que não passam, reprovam. Não é isso? Reprovam, tranquilamente. Vamos lá, olha aqui. O artista de circo circula, o de circo circula, ficou meio esquisita essa construção aqui, né? Circula os pratos sobre longos pauzinhos. No teste da missão, as empresas reprovam os candidatos inadequados. Rodam, ou seja, fazem rodar, girar, ou seja, vão para o mesmo ponto. Né? Rodam, ou seja, vão para o mesmo ponto, percorrem, mas não saem do canto. As crianças giram felizes no brinquedo do parque infantil. Tranquilo, né? Tá bem fácil aí, né? Questão do sentido figurado, sentido conotativo, né? Aos que rodam. Conotação, linguagem figurada. Então, a gente já sabe que rodar aí, no sentido figurado, é simplesmente reprovar. Beleza, vamos lá. Questão 5. As palavras parabéns e ergométricas são acentuadas graficamente pela mesma regra gramatical.
Pessoal, aí, logicamente, né? Parabéns. Tem acento ou não tem? Tem. Oxítono, paroxítono, oxítono, terminado em ens. Regra, acentuam-se as oxítonas, né? Acentuam-se as oxítonas terminadas em ens. Ergométrica, pró-paroxítono, não é isso? Todas pela mesma regra? Claro que não. Uma questão muito besta, muito tranquila. 1, falso. 2, na frase, ou infartozinho, no caso de ter sido um infarto pequeno, ou de um infarto ter desenvolvido um carinho do infartado, ter desenvolvido um carinho pelo que aconteceu. Os sentidos apresentados para o diminutivo infartozinho são, respectivamente, de dimensão e afetividade. Gente, é bem interessante essa questão aí, né? Porque as pessoas muitas vezes descuidam do que se chama valor, né? Representado pelo diminutivo. Veja que ele está colocando aí um infartozinho. Nessa dimensão ele coloca infartozinho, caso tenha sido um infarto pequeno ou de um infartado ter desenvolvido um carinho pelo que lhe aconteceu. A gente sabe que muitas vezes o sufixo inho ou sufixozinho pode ter valor diminutivo. Mas há casos, claramente aí, que alguns sufixos podem tomar outros sentidos, podem conotar outras coisas, podem ser utilizados com outra acepção. Por exemplo, se eu disser assim, é muito importante, né? O sufixo inho, ele geralmente é utilizado no diminutivo, que é uma flexão de grau, e mesmo no diminutivo, mesmo nessa flexão de grau, você vai perceber o seguinte, diminutivo é a redução de tamanho do ser. Quando a gente fala em diminutivo, a gente fala na diminuição, na redução de tamanho do ser, ou seja, do substantivo. O diminutivo é um atributo próprio, exclusivo do substantivo. Tá. Então, se eu disser carrinho, carro pequeno. Livrinho, livro pequeno. Menininho, menino pequeno. Percebeu? Então, claro, estou reduzindo o tamanho. Agora, se eu disser, ele chegou cedinho ao trabalho. Veja, quando eu digo ele chegou cedinho ao trabalho, não significa dizer que ele chegou cedo, pequeno. Percebeu? Não pode. Ele não chegou cedo, pequeno. Ele chegou muito cedo, cedíssimo. Então, note que agora o sufixo inho tem valor superlativo. Percebeu a diferença? Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio, claro, né, em relação a isso aí, porque o valor diminutivo, o valor aumentativo, tem que tomar cuidado mesmo, gente. Nesse contexto, por exemplo, se eu disser assim, ele chegou cedinho. Cedinho, claro, você não vai dizer cedo, ele chegou cedo, cedo. Perceba que o sufixo inho aí tem valor superlativo e não diminutivo. Entende? Olha, não quero ver você andando, não quero você andando com aquela fulaninha não, viu? Perceba que fulaninha não é fulana pequena. Nesse contexto, quando eu digo fulaninha, eu tenho o sufixo inho usado aí com valor pejorativo, com valor maldoso, depreciativo. Percebeu isso? Então, valor maldoso, depreciativo é importantíssimo ser localizado nesse contexto. Ah, ele escreveu um livrinho qualquer aí. Perceba que agora livrinho não é pelo tamanho físico do livro, mas pela importância que eu dou a ele. Então, o sufixo inho pode ter valor superlativo? Pode. Pode ter valor simplesmente diminutivo? Também pode. Simplesmente diminutivo, nenhum problema. Mas eu posso utilizar também o sufixo inho ou zinho, tanto faz, com valor afetivo. Paizinho, mãezinha, percebeu? Maninho, maninha, e por aí vai. Irmãozinho. É meu irmãozinho. Irmãozinho pode ser afetivo, mas pode ser também, claro, diminutivo, propriamente dito. É claro que aqui no Nordeste, por exemplo, o pessoal ainda chama painho, maninha. Imagina, né? Painho, maninha. É natural, mas a gente sabe que do ponto de vista gramatical, do ponto de vista normativo, essa explicação não se sustenta, né? Até porque, tá, se eu disser, o pessoal tem essa mania, já viu? Se eu disser, por exemplo, painho, imagina, pai, paizinho, vó, avó, né? Vamos pegar a palavra avó, é interessante essa história de variação linguística, já notou? Se eu disser, por exemplo, avó, a expressão avó pode ser chamada somente de vó. Vó, vem cá, vó, não pode? Esse vó já é de uma forma afetiva. Você já tem uma redução aí de forma afetiva. Se eu disser vovó, também é uma forma afetiva. É uma forma afetiva, é a repetição silábica, derivada do africano, da língua africana, né? Na África o pessoal tem muito isso, essa herança. Quem falava sobre isso era Gilberto Freire, sobretudo na obra Casa Grande e Senzala, quando ele falava tatá, lili, papá, bumbum, neném, titi, kiki, pepé. Isso é muito comum na linguagem africana. Aí ele estava colocando isso aí, Gilberto Freire falava sobre isso aí nessa obra. E é interessante, porque o cara faz vovô, vovó, forma afetiva. Aqui no Nordeste, por exemplo, já se escuta em várias cidades, voinho, há muitos anos, mais de uma década. Voinho, voinha. E aí? Agora, para uma coisa simples, né? Quando você fala vó e vovó,
tá? A forma afetiva, a redução afetiva. Aí eu digo, tá, vozinha, V-O-Z-I-N-A-H-A, né? Soletrando. Veja. Vozinha. Vozinha também é um diminutivo de voz. Percebeu? Então, vozinha, ô vozinha, vem cá, vozinha. É um diminutivo, é afetivo. Essa forma diminutiva aí do sufixozinho é afetivo. Agora, claro, se você é vovozinha, ô vovozinha, vem cá, vovozinha. Duplamente afetivo, mas hoje em dia já está quase pejorativo, né? Já está quase maldoso, já notou? É a vovozinha, viu? O pessoal está usando vovozinha para xingar, coitado, né? Olha, aqui é a vovozinha e pronto. Aí nenhuma vovó hoje em dia quer ser mais chamada de vovozinha, né? No máximo vozinha e por aí vai. Aqui no Nordeste o pessoal fala voinha, em algumas cidades, pelo menos em Recife a gente ainda escuta, tá? Em Recife pelo menos, em outras cidades eu creio que sim. A história de voinha. Mas imagina a derivação desse negócio, olha só, voinha. Voinho. Aí o que foi? Tá olhando com aquela cara. O pessoal fala, o que tem? Os recifenses estão olhando pra minha cara agora. Que besteira. Ainda não, é? Incrível, né? Agora o pior é que esse tal de voinha já tá colando aqui, viu? Há umas 2 décadas já, o pessoal já veio usando esse negócio. Eu acho que deve estar se assemelhando ao tal do maninha, do painho, né? O pessoal tenta fazer o remanejamento aí. Painho, maninha. No sul o pessoal não fala paiê, manhê, né? Então, por que eu não posso dizer maninha, painho, maninha? Bom, cada um com as suas opções, tá certo? Mas mesmo assim, gente, se eu for derivar, tá, vamos supor, eu digo painho, maninha, ok, voinha. Vamos supor que houvesse alguma lógica nessa derivação, por exemplo, de voinha. E se eu colocar tio, por exemplo, vai ser o quê? Tá, tio, titio, o que mais? Tiinho, percebeu? Não dá para derivar, pô, não tem como derivar. Tiinho, tiinha, não dá, né? Tiazinha, e aí tiazinha, aê, funkeira. Não dá, de jeito nenhum. Tiazinha já virou sinônimo de funkeira, aí a avó vai ficar invocada, não dá, né? Tá certo? Mas mesmo nessa derivação. E o pior é quando a turma, né? Quando a criançada já cresce escutando isso, voinha, 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 aí já cresce assim, né? Já acostuma, pronto, aí já era, já deu. Não tem gramática que conserte aí essa variação linguística, a variedade, né? A língua pertence ao povo, né? Então vamos lá, vamos continuar, acompanha aí. Olha só. Então, claro, se eu disser, por exemplo, menininho, eu posso ter um caráter afetivo, né? Ó, infartozinho. Veja que ele distingue as 2 formas aqui, né? Ter sido um infarto pequeno, sim, eu posso usar o infartozinho como diminutivo, mas eu também posso ter uma referência carinhosa aí, né? Um infartozinho, foi só um infartozinho. Aí ele ironiza, colocando essa história aí realmente do afeto, né? Da questão afetiva aí, tá certo? Então, 1 falso, 2 verdadeiro, tranquilamente. A palavra hemograma é masculina, sim, o hemograma, aí questão de gênero da palavra, tranquilo, né? Masculino e feminino. O hemograma, interessante, ó, cuidado com isso. Eu estava olhando para hemograma e me lembrando da palavra grama, hein? Interessante como as pessoas se equivocam, já viu isso aí? O cara faz 100 gramas, 200 gramas, masculino, hein? O pessoal faz 200 gramas, 300 gramas, 300 não, pessoal, 300, corrija aí, hein? Olha, eu vou querer 200 gramas de queijo, capinha até umas horas, mato até dizer basta. Pessoal, grama, unidade de massa, é masculino, não é feminino não. 1 grama e não 1 grama. Vai tomar vitamina C? Vou. De quantas gramas? Quantas não, pô? Quantos gramas? 200 gramas, 300 gramas, 250 gramas. Aí o cara fala, ó, vai querer quantas gramas de salsicha hoje? Quando o cara diz salsicha, né? Salsicha, cada um que diga a sua, né? Vai querer quantas gramas hoje? Me dá 200. Não pode, gente. 200, 300, percebeu? 55 gramas. 1 grama, 2 gramas, 3 gramas. 1, 2. E não 1, 2. Grama é masculino. 200 gramas, 300 gramas. A grama feminina é a relva, mato, capim, essas coisas, percebeu? O prado, tá? Então aí é feminino. A grama, olha, ele se deitou na grama. Quantas gramas você quer que eu traga para cá? Olha, traga 5 folhinhas, 5 matinhos, 5 gramas. Percebeu? Só se for, gente. 5 gramas, aí claro, 200, 300, 500, masculino, hein? Fique de olho aí, gênero aparente dos substantivos, tá certo? Nada de 300 gramas, 200 gramas, esqueça esse feminino aí, pelo amor de Deus, conserta esse negócio, certo? Vamos lá, acompanha aí. Bom,
Se a 2 e a 3 estão corretas, então, claro, vamos marcar aqui, beleza, ferramenta instantânea, aqui a gente apela, né, bicho? Tem que marcar aí, no vídeo você vai marcando, já está com o gabarito na mão, belezinha. Então aqui você já tem aqui, voltando para a mãozinha. Questão de número 5, resposta certa, claro, letra E, ok? Aqui a 2 e a 3 são verdadeiras, a 3, mesma regra da acentuação, é apelar demais, beleza? Próxima aula a gente liquida a fatura aí. Até lá.